Todas as vezes que eu venho pregar, eu fico pensando que o importante para mim, em primeiro lugar, é minha família, minhas filhas, minha esposa, ouvir a pregação da palavra de Deus. Se tivesse só elas aqui, para mim já seria motivação suficiente para pregar a palavra de Deus. Porque quando eu medito nos textos, a palavra que Deus me dá é a palavra que serve para mim, serve para elas e também para a igreja. Todos nós temos que ser ensinados nas Escrituras, não é isso? Ensinados, repreendidos, corrigidos e instruídos na palavra de Deus, que é inspirada por Deus. O significado do verbo instruir no original se refere a todo o processo de formação e educação de uma criança. Todo o processo, desde pequenininha, sendo educada, sendo ensinada, tanto a aprender a se comportar, né? Aprender os bons modos, aprender a ter um bom caráter, aprender a ter inteligência, a ter sabedoria, tudo mais. A palavra de Deus nos trata como crianças que precisam ser ensinadas até atingirmos a maturidade. E esse daqui é um tema que nós necessitamos muito, como eu já falei para a igreja aqui. Como vencer o desânimo? Nós vemos isso na prática. Pessoas desanimadas, pessoas tomadas pela ansiedade de tal forma que estão se medicando a todo momento. A todo momento é procurando remédios, psicólogos, psiquiatras, para que possam tratar esse problema. Nós vemos pessoas desanimadas para ir aos cultos, para buscar a Deus, e a palavra de Deus, ela tem a solução para nós. O problema é que a maioria das pessoas não querem escutar a palavra de Deus, não querem ouvir a palavra de Deus, porque elas acham que o importante é ouvir coisas agradáveis. Coisas agradáveis. Mas o importante é você ouvir a verdade. A verdade. E eu digo isso sem medo de errar. A maioria das coisas que você vai ouvir da palavra de Deus vai ferir você, vai mexer com o seu ego, vai incomodar você, porque você tem em você uma natureza pecaminosa, uma natureza que a Bíblia diz que ela nem sabe e nem quer agradar a Deus. A nossa carne, ela não sabe agradar a Deus e ela nem quer agradar a Deus. Então, a nossa natureza que é pecaminosa, ela precisa a todo momento estar sendo confrontada, para que a gente aprenda a dominá-la. E lendo esses textos de Romanos, a partir do versículo 12, coloque aí, Eleazar, no versículo 12, nós aprendemos algumas coisas sobre como vencer o desânimo. E a primeira delas é, aí o texto está dizendo, alegrai-vos na esperança. A primeira delas é que você tem que se focar nas coisas que têm valor eterno.
nas coisas que realmente são importantes. O problema da maioria das pessoas hoje é que elas estão considerando como importantes coisas daqui da terra. O seu trabalho, os seus estudos, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, a sua casa, o seu lazer, as suas ocupações, as suas preocupações, os seus problemas, os seus afazeres, os seus projetos, os seus sonhos. Essas pessoas acham que podem se alegrar nessas coisas, mas a fonte de toda alegria é Deus e em sua promessa, que é a esperança da vida eterna. A maioria das pessoas não conseguem renovar o seu homem interior, renovar o seu espírito. Por quê? Porque estão atentando nas coisas que se veem e não nas coisas que se não veem. Não estão olhando para as coisas eternas. E Paulo mesmo disse, no contexto de como vencer a ansiedade, ele disse que você tem que colocar a sua mente, focar a sua mente em coisas boas. Ele disse, olha, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, se há alguma fama, se há algum louvor, tudo que é amável, tudo que é virtuoso, nisso vocês devem pensar. É isso que deve ocupar o pensamento de vocês. O problema é que o pensamento das pessoas está cheio de coisas vazias, coisas sem propósito, coisas que não trazem felicidade verdadeira. As pessoas sentem prazer em coisas terrenas, em coisas que alegram a carne, e por isso elas, uma hora ou outra, se veem vencidas pela ansiedade, pelo desânimo, e muitas delas caem em depressão, porque não aprenderam a focar em coisas que são espirituais. Aí você deve me dizer, então quer dizer, eu tenho que ficar pensando toda hora em coisas de Deus, toda hora? Você não deve fazer disso uma técnica mental, de ficar mentalizando as coisas. Isso tem que ser natural na sua vida. E como é que você vai conseguir isso de forma natural? Se ocupando com as coisas de Deus. Você tem que ter o hábito de ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia sempre. Tirar um tempo para estudar a Bíblia, estudar as passagens, escutar pregações, escutar ensinamentos da palavra de Deus, louvar a Deus, tirar tempo para orar, porque como nós vimos também, como nós vencemos o desânimo, é também através da oração. Através da oração. Tem pessoas que só oram quando vêm para a igreja. A sua negligência na oração está tão grande que elas nem oram mais em casa. Tem pessoas que quando vão orar em casa, passam alguns minutos. Tem até uma frase de um grande teólogo. No passado ele disse que Deus não se curva às nossas petições apressadas. Nós dobramos os nossos joelhos e pedimos a Deus as coisas às pressas. Às pressas, eu vou pedir aqui bem rápido para eu ir tratar das minhas coisas, para eu ir cuidar das minhas ocupações. O tempo que a pessoa deveria ter com Deus, a pessoa quer orar depressa, quer passar pouco tempo. Você tem que criar o hábito de orar muito. E isso é para qualquer crente, desde o pequenininho até o mais velho. Você tem que ter o hábito de orar horas por dia. Horas, não são minutos, são horas por dia. Você pode orar de manhã, acordou, ora uns 15 minutos. Depois, mais 15.
depois mais 15. Você tem que ter o hábito de orar. Se você não ora, você não vence. Por isso que aqui diz, perseverar na oração. Uma pessoa que ora pouco, uma pessoa que só ora quando a coisa aperta, não me parece uma pessoa que vive perseverando na oração. Não me parece uma pessoa que vive perseverando na oração. E outra coisa que Paulo falou é que nós temos que ser pacientes na tribulação. E eu já falei aqui, você tem que encarar as lutas que Deus permite na sua vida com coragem. Com coragem. Tem pessoas que quando as coisas apertam, elas desistem. Elas perdem a paciência. Elas perdem a paciência, começam a murmurar, se deixam vencer pelo medo. Mas a palavra de Deus diz que se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça com todas as suas forças. É isso que a palavra de Deus diz. Mas o problema, nós estamos vendo aí pessoas tirando suas próprias vidas. São pessoas que não sabem encarar os problemas da vida. E eu digo para você, sem Deus, sem a graça de Deus, ninguém sabe, ninguém pode, ninguém consegue encarar os problemas da vida. Porque como disse Paulo, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Em mim mesmo, na nossa carne, na nossa natureza, não habita bem algum. Não habita bem algum. E nós precisamos da graça de Deus para suportar. Então o que é que essas pessoas estão fazendo? Elas estão tirando suas próprias vidas, porque acreditam que ao fazer isso, vão cessar a dor. Vão cessar a dor. A pergunta que eu faço é: se Deus quisesse tirar a dor daquela pessoa, Deus não tiraria? E se Deus pudesse, porque às vezes, depende da nossa fé também. Às vezes Deus não age porque a gente não crê. Se Deus pudesse tirar a dor, se a pessoa cresce de verdade, Deus não tiraria? Ele tiraria. Mas as pessoas querem resolver as coisas do seu jeito, do seu modo. Do seu modo. Você precisa encarar as lutas com coragem. Você precisa saber que Deus manda as lutas para que você seja treinada nos sofrimentos para ficar mais forte. E ficando mais forte, você vai poder ajudar os outros que estão passando pelos mesmos sofrimentos. É isso que a palavra de Deus diz. Que Deus nos consola em nossas tribulações, para que depois que nós vencermos essas tribulações, nós mesmos venhamos a consolar aqueles que também estão passando por tribulação. Então, primeiro, você tem que se focar nas coisas do céu, encher a sua mente com as coisas de Deus. E isso você faz através da leitura da palavra, escutando pregações, escutando louvores, tirando tempo para se consagrar, jejuar, buscar a Deus, frequentando os cultos, comunhão com os irmãos. Em segundo lugar, você tem que encarar
as lutas que Deus envia para você com coragem, sem medo, sem desistir, com força e fé na palavra de Deus, na verdade de Deus. A terceira coisa é que nós temos que ter uma vida de oração. Sem oração ninguém vence. Sem oração você é derrotado. Até o próprio Jesus vivia orando. Teve momentos de Jesus passar a noite inteira, uma noite inteira orando. E Jesus não fez isso, não é só porque ele queria ensinar aos discípulos que tinha que orar. Ele fez isso porque ele estava sendo ali verdadeiro. Ele sabia que precisava disso. Ele sabia que precisava orar. Então você não ora só porque você tem que dar exemplo. Você não ora só porque você é crente. Você ora porque também você precisa orar. Se você não tiver uma vida de oração, você vai se enfraquecer cada vez mais e cair da graça. Outra coisa que nós aprendemos para vencer o desânimo é você lutar contra o orgulho. Uma pessoa orgulhosa, não tem como ela vencer o desânimo, não tem como ela vencer a ansiedade. Eu já disse aqui, eu digo isso por experiência própria, a maioria das pessoas que estão passando por isso, elas não aceitam que elas têm uma parcela de culpa. Elas não aceitam. Elas não aceitam correção. Elas preferem dizer, não, eu sinto isso porque eu tenho um transtorno. Eu sinto isso porque é desequilíbrio químico. Eu sinto isso por causa disso, de alguns traumas que eu tive na minha vida e tudo mais. As pessoas geralmente elas não querem aceitar. Mas a palavra de Deus diz que quando você está passando por aflições, e eu li o texto aqui na pregação anterior, lá em Pedro, quando você está passando por aflições, Deus está te humilhando. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Quem é que está te humilhando? É Deus. Por que Deus faz isso? Pelo mesmo motivo que a palavra de Deus nos fere, a palavra de Deus nos confronta. Deus tem que fazer isso para moldar o teu caráter. A sua natureza é má, a sua natureza é pecaminosa, ela precisa ser confrontada, ela precisa ser humilhada para aprender a humildade. É até difícil hoje você escutar alguém falar isso, né? Que Deus nos humilha. Mas Paulo falava isso. Pedro escreveu isso. O Antigo Testamento, as pessoas quando estavam passando por um tipo de provação, elas entendiam que era Deus. Era Deus disciplinando, era Deus provando, era Deus humilhando. Nós precisamos aceitar a humilhação de Deus para que a gente seja exaltado. E a maioria das pessoas, elas não aceitam. Elas não aceitam. E todos aqueles que tiram sua própria vida é porque não aceitam. Não aceitam. Eles querem resolver o problema do seu jeito. Eles dizem, isso não vai passar, eu não vou me curar disso, eu não consigo, e realmente não consegue, porque a solução só está em Deus. Essas pessoas, elas dizem, basta, e tentam resolver do seu jeito. Você precisa
deixar o orgulho de lado. Se Deus quer que você sofra, suporte o sofrimento com fé, com coragem, buscando a Deus. Se Deus quer que você seja perseguido, caluniado, humilhado, suporte a humilhação, suporte a perseguição, suporte, porque assim Deus vai dar graça para você. Quando nós resistimos, murmuramos, brigamos, nos escandalizamos com a aprovação de Deus, nós estamos agindo com orgulho. É tão difícil identificar isso, irmãos, porque uma pessoa que está com ansiedade e depressão, geralmente ela está lá chorando, ela está desesperada, ela pede ajuda a muita gente. É difícil você chegar para aquela pessoa e dizer: a sua fé está falhando, você está agindo com orgulho, não está confiando na palavra de Deus. É muito difícil. Por isso que a maioria dessas pessoas não conseguem a libertação. E continuando aqui, nós vamos ver a partir do versículo 13, como é que você vence o desânimo? Aprendendo a amar. Aprendendo a amar. Eu já mostrei aqui para os irmãos que a causa de todos os problemas da alma humana é o amor próprio. São pessoas egoístas, pessoas que se preocupam apenas com a sua dor. Você pode ver que aquelas pessoas que tiram suas próprias vidas, elas deixam um buraco muito grande, elas deixam um trauma muito grande nas outras pessoas, elas deixam uma ferida muito grande, deixam uma bagunça na mente dos seus filhos, da sua esposa. Se Deus não tiver misericórdia, o mal pode acontecer, porque essas pessoas, elas estão focadas na sua dor, elas estão preocupadas com a sua dor, e não na dor que podem causar ao tirar a sua própria vida. Por isso que, para você vencer também a ansiedade, a depressão, você precisa amar os seus irmãos, amar as pessoas, amar suas famílias, acima de si mesmo. Acima de si mesmo. Vai ter momento que você vai ter que engolir a dor. Eu lembro que quando nós tínhamos apenas Thalitinha, Flavinha, quando ela passava por um momento difícil, ela tinha que tomar remédio para dormir. E ela estava seguindo o mesmo ritmo da mãe dela. A mãe de Flavinha, há 25 anos, é dependente de remédios para dormir, para ter sossego às vezes quando está agitada, com ansiedade e tudo mais. É dependente de remédios. E Flavinha estava seguindo esse mesmo ritmo. E uma vez eu disse: você vai tomar aí o remédio e vai deixar aí a menina sozinha? Como é que você vai cuidar da sua filha desse jeito? Aí ela colocou aquilo na mente, dizia: eu não quero passar isso para minhas filhas. Eu não quero que minhas filhas sejam assim, dependente de remédios. E por causa do amor, ela teve mais um motivo para vencer a ansiedade e a dependência de remédios. A mãe dela cansou de dizer para ela:
que o que impedia ela de fazer algo eram os filhos dela. Eram os filhos dela. Então, o amor pelas pessoas, quando você ama as pessoas, isso te ajuda a se sacrificar pelas pessoas. Às vezes você está sem coragem lá, jogado na cama, com vontade de não lutar mais. Aí você lembra que tem alguém que você tem que cuidar. Você lembra que você tem que lutar pelos outros. Você lembra que você tem que ser a força dos outros. Aí você se levanta com coragem e encara. O amor, ele é importante para a gente vencer o desânimo e a ansiedade. Aqui esse texto, ele fala de amor. Comunicar com os santos nas suas necessidades significa você ajudar as pessoas que estão passando por alguma necessidade. Você também pode ser uma pessoa hospitaleira, que acolhe aquelas pessoas que estão precisando de um teto, de um lugar para ficar. Veja o próximo. Aquelas pessoas que te perseguem, você tem que abençoar essas pessoas. E não odiar. E não querer lançar praga na vida dessas pessoas. Amaldiçoando essas pessoas. Você tem que orar e pedir para Deus ajudar aquela pessoa, abençoar aquela pessoa, mudar a vida daquela pessoa, restaurar aquela pessoa. Veja o próximo. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso também é amor. Porque se você não consegue se alegrar com quem está alegre, significa que você é invejoso. E o amor não é invejoso. E se você não consegue chorar com quem está chorando, você é insensível. Você é insensível, você não consegue sentir a dor do outro. Veja o próximo. Sede unânimes entre vós. Somente essa primeira parte. Ser unânime é ser unido. Ser unido com o seu irmão. Ter união, não viver de briga. Veja que esses textos, eles estão falando de qualidades do amor. Veja o versículo 17. A ninguém torneis mal por mal. O amor faz isso também. O amor não paga o mal com o mal. O amor paga o mal com o bem. Na prática, isso é muito difícil. Quando você está cheio de raiva por alguém que te feriu ou feriu alguém que você ama, é muito difícil você dizer: eu não vou fazer o mal. É mais difícil ainda quando você tem o poder de fazer o mal. Quando você tem condições de fazer. Existem pessoas que não têm. Estão numa situação que não tem condições de atingir outra. Mas existem pessoas que têm condições de atingir e de destruir a vida do outro. São essas pessoas que pagam o mal com o bem, que Jesus chama de manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Você tem que procurar as coisas honestas. Procurar aí as coisas honestas é coisas boas, coisas louváveis. Observe que essa passagem aí
parece muito com aquela passagem em Filipenses sobre como vencer a ansiedade. Você tem que pensar naquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é louvável, naquilo que é virtuoso, naquilo que tem boa fama, porque se você fizer isso, o Deus de paz estará com você. Se a sua mente estiver cheia de coisas boas, Deus vai te trazer paz. Você sabe disso, você já experimentou isso. Quando você está com o seu coração cheio de Deus, você tem paz, você suporta tanta coisa. Então, aqui fala de você procurar fazer o que é bom, e é aqui que entra a definição de amor. Tem gente que acha que amor é gostar. Amor não é gostar. Não é gostar. Tem pessoas que naturalmente você não consegue gostar, por causa das atitudes daquela pessoa, por causa do jeito daquela pessoa, principalmente pessoas deploráveis, pessoas perversas, pessoas más, pessoas que abusam de crianças, por exemplo. Você não consegue gostar, mas você pode amar. Amar não é gostar. Amar é fazer o bem, mesmo sem gostar. Isso é amar. Amar é você sempre fazer o bem. A Bíblia diz que Deus está irado com a humanidade, mas a Bíblia diz que Deus ama a humanidade. Por quê? Porque Deus faz o bem, derramando chuvas para bons e maus. Deus faz com que o sol nasça para bons e para maus, ou seja, Deus não mata os maus. Deus permite que eles acordem para ver o sol nascer. Deus permite que eles permaneçam para ver o sol se pôr. Mesmo Deus cheio de ira com essas pessoas, Deus ainda faz o bem a essas pessoas. E é nisso que você tem que imitar Deus. Você tem que amar as pessoas até mesmo sem gostar. Você tem que fazer o bem para as pessoas. Por isso que o texto diz isso, que é perante todos os homens. Todos os homens, você tem que procurar fazer o bem. Se pensar naquilo que é bom e verdadeiro faz você vencer a ansiedade, quanto mais fazer o que é bom e é verdadeiro, praticar. E você seria até hipócrita, os seus pensamentos não estarem de acordo com as suas ações. Você está lá pensando no que é verdadeiro, no que é bom, no que é honesto, e você está fazendo mal. Não faz sentido. Se seu coração está cheio de coisas boas, suas atitudes serão boas também. Uma pessoa com o coração cheio de Deus, cheio de graça, cheio de bondade, ela vai fazer o bem às outras pessoas. Amar é fazer o bem. Veja o próximo versículo, que diz que, se for possível, quanto estiver em vós, tenha paz com todos os homens. Note que Paulo está dizendo, no que depender de vocês. Essa expressão, quanto estiver em vós, significa, no que depender de vocês, tenha paz com todas as pessoas. Sabe qual é o lema da maioria das igrejas hoje? Martinho Lutero disse assim: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Custe o que custar, seja verdadeiro. Custe o que custar, pregue a verdade. A paz, se possível, porque nem sempre vai depender de nós.
Nem sempre vai depender de nós. Vai depender da outra pessoa. Às vezes a gente vai querer, mas a palavra de Deus diz: não, não é para agir assim. Você tem que agir desse jeito. E ao agir desse jeito, você vai ofender pessoas. Mas sabe o que é que a maioria das igrejas estão fazendo? Martinho Lutero disse o quê? A paz se possível, mas a verdade a qualquer custo. A maioria das igrejas estão dizendo assim: a verdade se possível, mas a paz a qualquer custo. Eu digo isso porque eu já recebi esse tipo de conselho de um presbítero lá no Rio Grande do Norte. Ele disse que eu tinha que fazer de tudo para ter paz, até mesmo me silenciar diante de algumas situações. São pessoas que acreditam que a verdade só quando é possível, mas a paz tem que ser a qualquer custo. Mas o que Paulo diz é que você tem que buscar a paz com todas as pessoas. E aí, a palavra de Deus está dizendo para você fazer o bem. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas eu vou citar. O texto diz para você não procurar se vingar de ninguém. Você tem que dar lugar à ira de Deus. Não é que você tem que estar orando para dizer: Deus, derrama da sua ira sobre essa pessoa. Não, porque aí você já está também amaldiçoando a pessoa. Mas você tem que dar lugar à ira no sentido de que você entrega nas mãos de Deus. Entrega nas mãos de Deus e deixa Deus agir. E o texto ainda diz que se seu inimigo tiver fome, você tem que dar de comer para ele. Se tiver sede, você tem que dar de beber. Fazendo isso, você vai amontoar brasas na cabeça dessa pessoa. A consciência dessa pessoa vai doer. E Paulo conclui dizendo: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. É isso que é amor. É sempre você fazer o bem. Agora me diga, Jesus sempre fez o bem? Jesus sempre fez o bem? E por que mesmo assim pessoas odiaram ele? Por que mesmo assim pessoas perseguiram, torturaram e mataram ele? Sabe por quê? Porque o bem na ótica de Deus não é o bem na ótica do mundo. O mundo enxerga bem como você nunca ferir ninguém, você nunca machucar ninguém, você nunca ofender ninguém, você nunca dizer nada nem fazer nada que machuque o outro. É assim que o mundo enxerga bem. Mas para Deus não é assim. Para Deus o bem é aquilo que Ele disse que é bem. O que é bom para Deus é aquilo que Ele disse que é bom, que está de acordo com o seu caráter, com o caráter de Deus. Vamos ver aqui um exemplo. Bota aí, Eliasaf, em Provérbios 13:24. Os pais modernos, a maioria, mais de 90%, acredita que amar os filhos é não disciplinar, é não castigar. Mas o que é que a palavra de Deus diz? Olha aí, ó. O que não faz uso da vara, o quê? Odeia o seu filho. Mas o que o ama, está vendo aí o que é bem? Para a palavra de Deus, você castigar o seu filho quando está errado é fazer o bem. É fazer o bem. Mas as pessoas lá no mundo, se vê você dando uns tapinhas na mão do seu filho, as pessoas ficam irritadas e podem até te denunciar.
Eu digo isso porque a Alice, por exemplo, uma vez eu dei uns tapinha nela, na frente de alguém, e a pessoa disse: como é que você faz um negócio desse na sua filha? Fazendo, não faça isso não. Digo, não, a palavra de Deus ensina desse jeito. A palavra de Deus ensina desse jeito. A palavra de Deus não diz só quem usa as palavras. Não, quem usa a vara, um cipó, para disciplinar a criança. Porque a criança tem que ser disciplinada, porque ela é pecadora. Ah, mas a criança é inocente. Você nunca viu uma criança com egoísmo, sem querer dividir algo com alguém? Você nunca viu uma criança não querer nem saber de brincar com um brinquedo, mas quando chega outra pessoa e brinca, ele quer tomar e pegar? Tem hora que o bebê, no colo da mãe que está mamando, ele fica tão furioso que se ele tivesse forças, ele mataria a própria mãe. Com a força, se ele tivesse forças para fazer isso. Então não se engane, achando que ingenuidade é ausência de pecado. A criança, ela não tem culpa diante de Deus pelos seus atos, enquanto ela não atinge a idade da razão. Mas ela é pecadora, ela comete pecados. A criança, a Bíblia diz que ela é tola por natureza. Ela é tola. O texto em Provérbios diz: aí a estutícia, que é a tolice, está ligada ao coração da criança. A estutícia, a tolice, está ligada ao coração da criança. Tolice é você fazer coisas erradas, sabendo que tem consequências ruins, mas mesmo assim faz. Mas o texto completo diz: mas a vara da correção a afugentará dela. A disciplina, a correção vai fazer com que a criança fique sábia. Vai fazer com que a criança fique sábia. Então, causador não significa dizer que você não ama. Na maioria das vezes, o amor vai causar dor. Vai causar dor. Se você tem um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, alguém da família, que te causa muita dor com a verdade da palavra de Deus, saiba que essa pessoa te ama mais do que outras pessoas. Porque quem tem medo de causar dor são pessoas que se amam demais. A maioria dos pregadores, eles preparam pregações para que a igreja goste, se agrade, para dar boas ofertas, para ser convidado novamente. Por quê? Porque amam a igreja? Não, porque se amam. Um dos maiores pregadores, John Wesley, quando ele se converteu de verdade, ele foi expulso de todas as igrejas na cidade dele, porque ele pregava a verdade, e lá naquelas igrejas não aceitavam aquela pregação. Quem ama de verdade não tem medo de ferir. Quem ama de verdade está preocupado com a alma daquela pessoa. É o que diz em Provérbios 23:13. Olha aí, os pais que disciplinam seus filhos: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara,
nem por isso morrerá. A criança não vai morrer por isso. Agora veja o próximo. Tu a fustigarás com a vara e livrarás do inferno. Tem muitos pais que eles não sabem, mas eles estão contribuindo para os seus filhos irem para o inferno, porque não tem coragem, não tem fé, confiança na palavra de Deus para fazer exatamente como a palavra de Deus manda. Isso é amor. E se você amar, você vai ter paz. Veja o que diz em Provérbios 29:17. Castiga o teu filho e te dará descanso, te dará paz, e dará delícias à tua alma. Quantos pais estão perturbados, agoniados, porque vê aí seus filhos jogados no mundo, usando drogas, assaltando, tentando todo tipo de coisas. Por quê? Porque não ensinaram os seus filhos no caminho que deveriam andar, não disciplinaram seus filhos, não agiram com amor. Se você amar de verdade, você vai ter paz, e vai trazer paz para aqueles que você ama. O próprio Deus faz isso que os pais fazem. O próprio Deus faz isso. Lá em Hebreus capítulo 12, diz que Deus nos disciplina porque nos considera como filhos. Se Deus não nos castigasse quando a gente errava, ou quando a gente não erra também, provando a gente, porque a gente peca a todo momento, se Deus não nos disciplinasse, é porque Ele não nos considerava, não nos consideraria como filhos. A Bíblia diz que o pai castiga o filho a quem ama. E a Bíblia também diz que Deus faz isso, veja aí em Hebreus 12. Eu acredito que é o versículo 9. Hebreus 12, 9. Veja aí, Alessandro. Veja o próximo. O próximo. Pronto, olha aí, ó. Toda correção aqui é disciplinar o filho, castigar o filho. No caso aqui é a correção de Deus, quando Deus nos corrige. No momento em que você está sendo corrigido, isso não parece ser motivo de alegria. Você vai ficar triste, você vai ficar de cabeça baixa, mas depois vai produzir um fruto de paz, um fruto pacífico de justiça. A correção de Deus é para nos trazer paz. A correção dos pais é para trazer paz para os filhos. Paz para os filhos, paz para a família. A correção da igreja é para te trazer paz com Deus e paz com os irmãos. Paulo, ele falando de um irmão que estava cometendo uma imoralidade terrível dentro da igreja. Imoralidade terrível. E Paulo disse: olha, expulsem esse iníquo do meio de vocês. Paulo estava dizendo a vocês: tem que tirar da comunhão esse que está cometendo esse terrível pecado. Tirem da comunhão. Tirem da comunhão. Mas sabe por que Paulo estava dizendo isso?
Ele diz: para que o seu espírito seja salvo. Paulo ensinou a igreja a disciplinar aquele que estava em pecado, para que ele fosse levado ao arrependimento. Ao arrependimento. Para que ele tivesse paz com Deus. Para que ele tivesse a paz de Deus em seu coração. Quando você ama, você vence todo desânimo. Quando você ama, você vence todo o mal. O amor é a base de tudo. Se você vence o orgulho, é porque você ama. Se você vence a inveja, é porque você ama. Paulo disse isso, que o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, o amor não é egoísta, não vive pensando só em si mesmo. Se você aprende a amar, a se sacrificar pelas pessoas, você vence qualquer batalha. Qualquer batalha. O amor, ele é o dom mais excelente. Mais do que o dom de profecia, o dom de falar em línguas, o dom de pregar, o dom de ensinar. Não importa qual seja o dom, o amor é o dom mais excelente. O problema é que as pessoas desprezam o amor. As pessoas não querem amar, porque quem ama vai ser humilhado. Quem ama vai ser desprezado. Quem ama vai sofrer. Só que sofrer não quer dizer ausência de paz. Porque quem ama tem o seu coração cheio de paz. A paz de Deus que excede todo o entendimento. E para a gente finalizar, lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 3, Paulo estava falando de irmãos que viviam desordenadamente. Lá se refere a irmãos que não queriam trabalhar, viviam vadiando, viviam sendo pesados às outras pessoas. Porque se um irmão que tem uma família não trabalha, ele precisa sustentar a sua família de alguma forma. E o que é que estavam fazendo? Trazendo problema para a igreja, pedindo que a igreja ajudasse. Uma falta de amor para com os irmãos. E Paulo destacou algo, que esses irmãos deveriam trabalhar para deixar de vadiar, de viver se intrometendo em negócios alheios. Pessoas que vivem desocupadas, geralmente são pessoas que vivem se intrometendo em negócios alheios. E essa daí é mais uma consequência do amor. Você não se intrometer em negócios alheios. Você trabalhar para prover sustento para a sua família e ter condições de ajudar a quem é necessitado. Mas vamos entender o que significa se intrometer em negócios alheios. Porque a palavra de Deus diz que o pecado do meu irmão é da conta da igreja. Se o irmão está vivendo em pecado, escandalizando a igreja,
a igreja tem que tratar o pecado daquele irmão. Mas muitas pessoas dizem: vá cuidar da sua vida, não se intrometa na minha vida. O que significa se intrometer em negócios alheios? Pedro disse que nós não devemos padecer como ladrão, como fornicador, como avarento, nem como alguém que se intromete em negócios alheios. Salomão disse que aquele que se mete em questões alheias é como pegar o cão pela orelha. Vai sofrer as consequências. Se meter em questões alheias é você se meter em coisas que não são pecado, coisas que não interferem na fé, que não interferem na igreja. Um exemplo: você chega na casa de uma pessoa, a pessoa está construindo uma casa, por exemplo. A planta da casa, aqui é o quarto, aqui é o banheiro. Você chega lá e diz: não, aqui não dá, aqui não é bom, não. Deveria ser aqui, seria melhor desse jeito. Se a pessoa quer aceitar o conselho, tudo bem, você continua. Mas se você vê que a pessoa não está gostando, você para, não se intromete. Porque isso não interfere na fé. É o gosto da pessoa. Ela quer o quarto ali, ela quer o banheiro ali. A casa está arrumada, o sofá deveria ficar desse jeito. Se essa casa fosse minha, deveria ficar desse jeito. Não, a casa não é sua. Não é sua. Duas pessoas estão negociando um terreno, por exemplo. Um está vendendo, o outro está comprando. Aí a pessoa já está quase comprando. Aí vem alguém e diz assim: ei, se eu fosse você, eu não comprava por isso, porque está caro demais esse negócio. Você está se intrometendo em coisas que não interferem na fé da pessoa. Nós temos, por exemplo, pessoas já no Brasil, muitas famílias que resolveram ter educação familiar, domiciliar. O pastor Rodrigo Mocelin, ele já tem filhos que já terminaram o ensino médio e todos eles estudaram em casa, não foram para a escola. Isso é chamado de homeschooling. Não é crime no Brasil, homeschooling. Mas tem alguém que quer mandar seus filhos para a escola. Aí você vai se intrometer na forma que aquela família resolveu criar os seus filhos. Isso é se intrometer em questões alheias. Existem famílias que a mulher, por exemplo, resolve se dedicar 100% ao lar, 100% à casa. Ela diz: eu quero me dedicar 100% ao lar, cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa, cuidar do meu marido. Pronto. Ela está pecando? Não. Mas a mulher tem que trabalhar para ajudar o marido? Não tem. A Bíblia não obriga. Se o casal decidir, a mulher se dedicar só aos filhos, à casa, ao marido, ela não está pecando. Mas já existem mulheres que vão conseguir dar conta da casa, do marido, dos filhos, mesmo tendo um trabalho que dá para conciliar. Então, existe uma família de um jeito, existe uma família de outro jeito. Nenhum dos dois estão pecando, se aquela que trabalha estiver cumprindo o seu papel de acordo com a Bíblia. E pronto, e ninguém se mete, porque é uma questão alheia.
É isso que significa você se meter em questões alheias. Muitas pessoas, elas trazem dor de cabeça para si justamente por causa disso. Elas não estão sofrendo porque estão defendendo o Evangelho, porque estão defendendo a palavra de Deus. Elas estão sofrendo porque não estão amando, não estão procurando entender as pessoas, não estão procurando respeitar as pessoas, e depois vem as consequências. Esse pastor Rodrigo Mocelin, ele é pastor, ele disse: ó, minha mulher, eu não coloco ela em nenhum ministério da igreja, nenhum, porque a atribuição dela em casa já é maior do que o que eu faço. Cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido já é maior do que aquilo que eu faço cuidando da igreja. Então, meus amados irmãos, o amor, como diz a palavra de Deus, ele é o vínculo da perfeição. O amor, ele é o vínculo da paz. Se nós aprendermos a amar as pessoas de verdade, amar de verdade, de acordo com a Bíblia, se importar com o bem da pessoa, segundo as Escrituras, você vai ser feliz. Eu vou ser feliz. Nós vamos ser felizes. Nós vamos ser felizes. Então, vamos aprender com Deus, aprender com a sua palavra, a pensar nas coisas do alto, a ter uma vida de oração, a encarar com coragem os problemas, a vencer o orgulho e a amar os irmãos e até mesmo aos nossos próprios inimigos. Se você fizer isso, você vence o desânimo, você vence a ansiedade, você encara a vida de cabeça erguida. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Eu sempre gosto de trazer exemplos práticos, porque isso é uma forma dos irmãos entenderem o que a palavra de Deus está dizendo. Hoje eu estava fazendo caminhada, eu disse assim: meu Deus, eu sei o que significa não se meter em questões alheias, mas eu não tenho nenhum exemplo. Aí eu fui pensando em alguns exemplos para que nós aprendamos isso. Uma coisa, em 1 Coríntios 7, Paulo dá conselhos a alguns pais não deixarem suas filhas se casarem, por causa da condição do momento lá. Vamos supor que você tem uma filha que tem câncer terminal, como aconteceu com uma jovem que morreu agora, e o pai decide conversar com ela, e ela, como respeita o pai, a mãe, é submissa, o pai diz: ó, minha filha, é bom você não casar por causa disso, você vai deixar aí criança, seu marido e tal. Pronto, essa é uma questão alheia. Mas por outro lado, o pai poderia dar um conselho ao contrário, dizer: case, que eu quero que você me deixe um neto que se pareça com você, para eu lembrar de você. Essa também é uma questão alheia, não é coisa para se meter, não é coisa para se meter. Cada família tem as suas particularidades e não vão estar ferindo a palavra de Deus. Cada pessoa tem seus hábitos, seus gostos. Uma pessoa que se veste mal, você se agonia, mas se você vê que não dá certo, você vai ficar implicando com a pessoa, porque a pessoa não se veste bem. Ela está se vestindo indecente,
ou está bem vestida? Se está bem vestida de forma decente, deixa o irmão, deixa a irmã ser feliz. Deixa servir a Deus. Entende? Então, quando você for pensar em opinar na vida do seu irmão, primeiro, pense, ele aceita o seu conselho? Ele aceita? O que ele está fazendo é pecado? Isso interfere na fé? Isso escandaliza a igreja? Pense nisso.